Conhecimento de dívida histórica não é para ficar de vitimismo, como o Thiago Braga gosta de dizer. É um entendimento de que todos os brancos, hoje em dia, ainda colhem os frutos da escravização dos negros. Mesmo que nenhum branco que esteja vivo tenha sido diretamente responsável pela escravização de negros. Da mesma maneira que todos os negros que vivem hoje em dia, mesmo não tendo sido escravizados, ainda sofrem com os prejuízos dos 400 anos de escravização. Saca? Entender isso é entender por que deve existir, né, políticas de reparação histórica. Mas tem um que esse que me causa úlcera mesmo, que já teve aqui também, que é o cara do Império Zadê. Qual que é o nome dele? Thiago Braga. Né? Ele tem um... Esse é o negócio, porque o Kogos, a galera já sabe que ele é, excêntrico, né, um fanático, e muita gente acha que o Thiago Braga é diferente. Não é, galera. Não é, tá? Esse é o grande negócio. O conteúdo é legal, as animaçõezinhas graficamente, mas o conteúdo dele é muito ruim. É muito desonesto, assim. Tem um, por exemplo... Intelectualmente desonesto. Então, por exemplo, tem um vídeo dele que ele ele tem uma grande tese, né? Que é, olha, na África eles escravizavam. Eles tinham escravo na África, então o que os portugueses fizeram foi só continuar, entendeu? Mas na África já escravizava. O que ele faz? Ele pega um documento que o historiador ele faz pesquisa baseada em documentos da época. Só que é um documento de um missionário português, e ele vai falando como era a relação do rei do Congo com o rei Manuel em Portugal e tal. E ele trata o documento como se ele fosse algo inquestionável. Isso tem um nome, isso chama positivismo, que é algo absolutamente rechaçado pela história. Então isso que ele está falando aqui é algo que eu já falei várias vezes, tá? E só para aproveitar o adendo antes que eu me esqueça, tá? Que a galera falou, mas Humberto, já tinha escravidão na África, porque os árabes escravizavam, porque a escravidão romana, porque a escravidão grega. Galera, há escravidão desde que há propriedade privada dos meios de produção. Então você vai encontrar registros de escravos, sei lá, no Egito Antigo, na Suméria Antiga. O modo de produção escravista, né, ele é greco-romano, então ele é muito mais antigo. Então você já vai ter uma indústria da escravidão na Grécia Antiga. Agora, nada disso pode ser comparado com a empresa colonial, tá? Com o tráfico transatlântico, né? Com um esquema que envolvia Europa, África e Américas. Tá? Então, assim, é uma questão de escala completamente diferente, é uma questão de racialização, né? Porque, por exemplo, você tinha um modo de produção escravista na Grécia Antiga, mas o escravo na Grécia, ele era um prisioneiro de guerra, ele era um apenado, ele era um endividado, ele não era um negro. Entende? Então, assim, é incomparável, tanto é que quem é um profissional sério da história sabe que são coisas diferentes. A gente não está dizendo que não havia escravidão antes da empresa colonial. O que a gente diz é que a empresa colonial, ela cria uma nova forma de escravidão. Um novo patamar, uma nova escala, um novo processo, tá? Que não teve precedente na história. E a gente não pode, em maneira nenhuma, querer fazer o que o Thiago Braga faz. Quer dizer, olha só, mas os líderes africanos, vejam bem, eles também vendiam os escravos. Sim, eles vendiam os escravos porque eles eram estimulados a isso. Né? E a gente tem que pensar que esses líderes africanos estão num contexto de luta de classe. Nós estamos falando da classe dominante, que escravizava e vendia a classe dominada. Isso tudo numa lógica de acumulação primitiva de capitais, que é onde vai se assentar o nascimento da lógica capitalista de produção. Então não dá pra gente comparar. Por isso que o historiador sério, que não é um desonesto intelectual, né, que nem o Thiago Braga, sabe que o documento é muito importante, mas tá, o que tem além do documento? O que tem por trás do documento? Qual o contexto do documento? O que a gente pode ler que não está escrito nesse documento, a partir desse documento? Por isso que a gente não pode ter esse viés positivista da história, tá, que o Thiago Braga traz. Como se tudo que o missionário tá falando ali não fosse passível de você duvidar, não fosse passível de você questionar. Então ele vai tratando como se fosse inquestionável. Por quê? Porque o que o cara tá falando lá é que, olha só, o rei do Congo já escravizava, ele era só mais uma peça nesse comércio. E aí ele não problematiza que, por exemplo, na África, essa ideia de escravidão tem nada a ver com a escravidão que era aqui no Brasil. Esse é um ponto muito importante. Era de guerra? Era parecido com um certo modelo grego. Isso. Assim. Quem perdia a guerra
ficava escravo do Isso. Então tem um ponto que é importante, as palavras, às vezes, na história, elas são as mesmas. Como assim? Então, por exemplo, você fala, bom, escravo. Um escravo na Roma Antiga significa uma coisa. Um escravo na Grécia Antiga, outra. E no Brasil do século XVII é outra. Então, se você lê o documento, qualquer documento histórico, com uma interpretação literal, e principalmente com uma interpretação nossa, do século XXI, você vai cometer o maior pecado dos historiadores, que é o que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É quando a gente olha o passado com a nossa cabeça. Então vamos supor que exista lá num documento do século XV na África, escrita a palavra escravidão. Se a gente olhar com os olhos do século XXI, a gente vai falar, nossa, então tinha escravos que eram negros, etc, etc. A escravidão era a mesma coisa que no Brasil. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a própria escravidão, ela é histórica. Então sim, havia escravos na África. Isso não tem discussão quanto a isso. O problema tá em... Ninguém se tornou escravo pela cor da sua pele. E nunca houve também na África um tráfico transatlântico de escravos. Pra você ter uma noção, entre o século XVI e XIX, são retirados do continente africano à força 13 milhões de pessoas. Exatamente. E dessas 13 milhões, quase 5 vieram só pro Brasil. Só que isso não tem precedente, gente. Não tem precedente. Não dá pra você dizer que... Porque o Thiago... Né, no corte que a gente reagiu aqui, falando com o Serjão lá, disse, porque agora vai aparecer que o Thiago Braga falou que os escravos eram responsáveis por escravizar. Não é isso, ninguém diz isso, galera. Ninguém diz isso, mas pensa, é uma sequência de apitos de cachorro que ele solta. Porque quando ele diz, não, mas os caras lá na África estavam escravizando uns aos outros, então eram pretos escravizando pretos, então peraí, a culpa não é do branco, ou pelo menos não é só do branco. Né? Ele teve a pachorra de dizer que há protagonismo português, mas há protagonismo também africano na escravidão. Não, naquele tipo de escravidão. Aquele tipo de escravidão, aquilo que se construiu na empresa colonial, não tem precedentes. E é uma invenção europeia, pré-capitalista. Ponto, entendeu? Isso é pacificado. É lógico que, assim, tem muitas maneiras de contar a história. Você tem diferentes linhas de pesquisa em história, que você vai ter diferentes approaches, né, diferentes abordagens. Mas qual é o grande negócio? Porque há uma discussão sobre história ser ciência ou não e tal, né? Isso já era uma discussão na época que eu fazia faculdade e me formei em 2006. Eu tô no time que acha que sim, porém uma ciência própria, uma ciência específica da história. E o que faz a história, no meu ponto de vista, ser ciência, é o rigor metodológico. Você pode ter diferentes respostas. Qual a questão, por exemplo, com a física? Olha, eu posso estar falando bobagem aqui, mas no senso comum, tá? Se algum físico estiver aqui me ouvindo, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas no senso comum é o seguinte, você não pode ter duas respostas para o mesmo problema. Vamos pegar a matemática, então, que eu acho que é mais fácil de explicar isso que eu estou querendo explicar. 2 mais 2 é 4. Se você não achar 4, você está errado. Na história não é assim. Você pode ter o mesmo problema e você pode ter diferentes respostas, e essas diferentes respostas, todas elas podem estar corretas. Como é que você vai saber se elas estão corretas? Bom, o rigor tem que estar na metodologia. Se você seguiu a sua linha de pesquisa, se você está de acordo com o seu referencial teórico, tá? E você não comete erros ao longo do processo, seja erro no tratamento das fontes, seja negligências em relação ao seu objeto de pesquisa ou à própria fonte, saca? Se você fez uma revisão bibliográfica bem feita, ou seja, se você fez o caminho certinho, diante daquilo que você se propôs a fazer dentro da sua linha de pesquisa, você consegue dizer sim se a sua resposta está certa ou está errada. Mesmo que ela não seja a única. Mesmo a questão do revisionismo. Revisionismo, na época que eu estava na faculdade, não era um palavrão, algo feio. Só que era algo que você tinha que ter atenção. Porque você podia revisitar determinados consensos históricos, né? Esses consensos parciais que a gente tem dentro da história e tal. Bom, mas para isso você tinha que ter uma ancoragem bastante firme no método que você estava utilizando na sua linha de pesquisa. E muitas vezes determinados revisionismos acrescentam e melhoram, né, o entendimento da história. Agora, determinados revisionismos, não. Né? Por exemplo, teve muita gente aí que tentou fazer revisionismo do Holocausto, por exemplo. Saca? Esse revisionismo é um revisionismo tacanho, é aquele desonesto. Como é revisionismo o que o Thiago Braga faz quando ele tenta valorar a visão do navegador, do colonizador. O Thiago Braga levou um tapa de pelica, né?
que nem se falava antigamente, bizarro nessa semana. Né? Ele dizendo, porque em Portugal não é tratado assim, não sei o quê, e Portugal foi lá e reconheceu o colonialismo, né? E reconheceu sua dívida histórica. Né? Reconhecimento de dívida histórica não é para ficar de vitimismo, como o Thiago Braga gosta de dizer. É um entendimento de que todos os brancos, hoje em dia, ainda colhem os frutos da escravização dos negros, mesmo que nenhum branco que esteja vivo tenha sido diretamente responsável pela escravização de negros. Da mesma maneira que todos os negros que vivem hoje em dia, mesmo não tendo sido escravizados, ainda sofrem com os prejuízos dos 400 anos de escravização. Saca? Entender isso é entender por que deve existir, né, políticas de reparação histórica. E tudo isso, gente, a gente pode sim tratar como algo científico dentro dos padrões das ciências humanas, que tem os seus próprios caminhos metodológicos, que tem a sua própria forma de ser. Então não é inveja do Thiago Braga, então não é pegar no pé do Thiago Braga ou do Brasil Paralelo. Não, eles têm um método de fazer um pior tipo de revisionismo possível. Eu sequer gosto de chamar de revisionismo, porque, como eu disse, revisionismo tem um espaço dentro da academia. E o que ele faz não é revisionismo, é falsificação histórica, com finalidade política. E o problema nem é haver uma finalidade política, porque não tem como você separar a política da história. Né? A gente disputa o passado o tempo todo, o problema nem é esse. O problema é você deturpar o método, você fazer algo que não é válido, tá? Cientificamente dentro dos padrões da história enquanto ciência, para quem classifica a história como ciência, eu estou aqui admitindo que sim, existe esse debate, tá? Para construir uma narrativa que visa valorar os vencedores, os dominadores, os colonizadores, a elite econômica, os proprietários dos meios de produção. Então, na verdade, o que o Thiago Braga, o Brasil Paralelo e o Paulo Cogos fazem é política. Utilizando elementos da história, a revelia de toda a metodologia histórica, para fazer política. Uma política ultra-reacionária.